Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Vamos para a nossa aula de hoje, dia 13/8/2021, sexta-feira. Nós vamos trabalhar aí com língua portuguesa hoje. Por enquanto nós não vamos adicionar nem arte, nem ensino religioso, porque eu quero que a gente foque um pouco mais em língua portuguesa, tá bom? O que nós vamos fazer hoje? Nós vamos trabalhar aí da página 121 e 122 do nosso livro, que vai falar sobre palavras com as letras C e a letra Q. A gente percebe que, por exemplo, quando a gente tem sílabas K, Ko, Ku, a gente tem C, A, K, C, O, Ko, C, U, Ku. Mas, se a gente colocar a letra C com a letra E, nós não vamos ter o som Q, nós vamos ter o som C. Se nós colocarmos a letra C com a letra I, nós vamos ter o som Si. Então, no caso dos sons C e Si, nós não vamos usar apenas a letra C mais a vogal. Nós vamos usar a consoante Q juntamente com a vogal U e depois a vogal E ou I, que neste caso nós teremos o som Q e Ki, tá? Que posteriormente vocês vão estudar e vão perceber que esse QU é um dígrafo, né? É quando a gente tem duas letras que pronunciam apenas em um único som, tá? Tem duas letras na escrita, mas no som apenas um. É como se fosse a letra C, tá bom? Então vamos lá, porque nós vamos ter atividade do livro, mas vamos ter uma atividade extra para fixar melhor essa atividade aí, esse conteúdo sobre C ou Q. Vamos lá? Muito bem, nessa atividade aqui da página 121 e 122, nosso objetivo é parar e pensar um pouquinho sobre o fonema K. Fonema K, que na verdade tem o som K. O que é um fonema, professora? Fonema é o nome que se dá aos sons que a gente pronuncia. Nós temos as letras, né? A, B, C, D, E, F, G, até o G, o alfabeto. São as letras, certo? E aí, com as letras, nós formamos as sílabas, que formam os sons. Isso que a gente chama de som tem o nome de fonema, é o som que sai da nossa boca. E quando tem uma sílaba que a gente quer o som K, de K, de Que, de Ki, Ko, Ku, certo? Entende? Neste caso, nós vamos usar letras diferentes para representar este som aqui. Se nós utilizarmos, por exemplo, o C e o A, nós vamos ter o som K, certo? C, A. Mas, se a gente utilizar o som, a letra C e a letra E, a gente não vai ter o som Q, E, Q. Nós vamos ter o som C. Neste caso, a letra C vai ter um som, o fonema, como se fosse a letra S, tá? Quando a gente quer representar numa palavra, por exemplo, quero, quer, eu vou ter que usar a letra Q, a letra U e a letra E, que o som vai ser representado como se fosse assim, quer, tá? Percebe? Então, é importante que vocês consigam fazer essa diferença entre o som K, Q, Ki, Ko, Ku e como que a gente escreve isso, tá? Então, vocês não vão escrever lá, por exemplo, a palavra quero assim, ó, porque daí vai ficar certo, ok? Então, preste atenção aqui na atividade. Palavras com as letras C e a letra Q, que é exatamente isso que a gente está falando aqui, sobre os fonemas, tá? O fonema K, que é representado como se fosse o K, mas aí a gente vai usar o C, vai usar o Q, U. Este foi o presente que um aluno escolheu dar ao amigo oculto na escola. Observe a capa e leia rápido, sem tropeçar, um dos trava-línguas do livro. E aí tá lá, o prato de trigo do tigre. Tá vendo como a gente confunde? O prato de trigo do tigre.
Para ouvir o tic-tac, 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 depois que um tic toca, é que se toca um tac. Isso daqui são chamados de trava-línguas. É quando a gente tem que falar palavras que têm um som bem parecido, mas que são diferentes, que têm sentido diferente. Por exemplo, o trava-língua lá do trigo, né? Do prato de trigo. 3 pratos de trigo para 3 tigres tristes. Tenta falar aí vocês. 3 pratos de trigo para 3 tigres tristes. Viu como é difícil? Tenta aí. Tô esperando. Conseguiram? Muito bem. E tantos outros. Então eu quero que vocês pesquisem aí os travas-línguas, né? Por exemplo, o rato roeu a roupa do rei de Roma, a rainha raivosa rasgou o resto, o sabiá não sabia que o sábio sabia assobiar. Olha só, o sabiá não sabia que o sábio sabia assobiar. Fala aí, tenta entender o sentido, né? E essa do prato de trigo para 3 tigres tristes. 3 pratos de trigo para 3 tigres tristes. Fala aí. Isso. Quando você faz isso rapidamente, você vai perceber que o fonema, sendo bem parecido, às vezes ele vai confundir. Por isso que é importante que vocês parem e pensem bem no som. Porque se vocês conseguirem definir bem o som, a mente de vocês, né, a parte cognitiva de vocês vai conseguir definir, vocês vão fazer isso de forma bem tranquila, tá bom? Então, aproveitem para brincar aí, depois eu vou pegar aqui alguns videozinhos sobre trava-línguas e vou colocar para vocês também aqui no grupo para que vocês possam acompanhar, tá? E aí, foi difícil ler o trava-língua? Por quê? Foi difícil ler esse trava-língua? Se foi, por quê? Se não foi, por quê? Tá bom? Com os colegas e o professor, leia em voz alta as palavras a seguir. Então, infelizmente, a gente não tá junto, mas vocês vão ler comigo aí. Caju, cap, cuíca, quibe e coco. Percebe que todos têm o som k no início. Caju, cap, cuíca, quibe, coco. Todos têm o mesmo fonema. Porém, na escrita, eles são escritos de forma diferente. Então, quando nós temos o som K, Có e Cu, nós usamos a letra C seguida das vogais A, O e U. Quando nós queremos o som Que e Ki, não podemos usar a letra C. Nós vamos usar a consoante Que mais a vogal U, seguido das vogais E ou I, para pronunciar o som Que ou Ki, tá? Como eu disse no vídeo da abertura, isso daqui a gente vai definir melhor lá pra frente, lá no 4º ano, né? Talvez mais pro final aqui do 3º ano, se a gente conseguir. Que essa forma de sons é chamada de dígrafo. São quando nós temos 2 letras que expressam um único som, tá? Por exemplo, nós temos o Que e o U, que expressam o som K, ok? Vamos pra frente. O som das consoantes das sílabas em destaque nessas palavras é semelhante? O que vocês acham? O som da consoante é semelhante em todas elas? O início delas tem um som diferente ou um som igual? Olha só. Caju, cap, cuíca, quibe, coco. Todas têm um som parecido, né? No início. Então, o som das consoantes no início das palavras é semelhante? Sim. Escreva. Quantas letras são usadas para formar as sílabas K, Có e Cu? Quantas letras são usadas em cada uma? Muito bem. Na letra B, quantas letras são usadas para formar as sílabas Que e Ki? K, Có e Cu usamos 2 letras. Que e Ki usamos 3 letras. Vamos lá? Agora, aqui na página 122, damos sequências a essa atividade. Com os colegas e o professor, leia as palavras a seguir em voz alta. Então, leiam junto comigo aí. Queijo, quiabo, máquina, queijo. Opa! Queixo é a primeira palavra. Queixo, quiabo, máquina, queijo. Ok?
Estejam com o livro de vocês em mão, acompanhando junto com a Pro. Circule nessas palavras as letras que sempre acompanham o que. Qual é a letra que está logo à frente da letra que em todas essas palavras? Marque circulando lá. Quando falamos essas palavras, a letra U é pronunciada. Quando a gente fala a palavra queixo, quiabo, máquina e queixo, nós conseguimos ouvir o som da letra U. E aí, ouvimos ou não ouvimos? Não ouvimos. Ela está ali apenas para completar o som da palavra. Então, nós não ouvimos. Aqui marca não ouvimos. Agora, copiem as palavras no quadro a seguir, observando o som do U. Em outras palavras, nós temos o que e o U, que a gente consegue ouvir o som. E eu quero aproveitar aqui para destacar com vocês essa linha de caligrafia. Observe que está escrevendo nessa linha aqui, tá? Então, vamos lá. Quadro. Quadro. Eu consigo ouvir a letra do U? Quá. Cu, a, quá. Eu consigo ouvir a letra do U. Quando você for escrever, você vai começar nessa linha mais escura, dentro desse limite dessa menorzinha aqui, e quando subir o D, você vai até em cima, tá? As outras dentro dessa linha aqui. Prestem atenção aí na hora de escrever. Quati. Quati. Eu consigo ouvir o som do U? Consigo. Quatro. Quatro. Tô ouvindo o som do U? Por exemplo, quiabo. Ouviu o som do U? Não. Quatro. Eu ouvi. Aquoso. Aquoso. Ouviu o som do U? Ouvi. Nessas palavras, a letra U é pronunciada? Sim, né? Por quê? Porque a gente ouve o som da letra U. Então, neste caso, é diferente do anterior, tá? Continue escrevendo palavras com que, tipo faca, faquinha, barraca, barraquinha, boneca, bonequinha, vaca, vaquinha, coco, coquinho, porco, porquinho, barco, barquinho, macaco, macaquinho. Quando vocês forem escrever no livro aqui de vocês com letra cursiva, observe, por exemplo, a palavra vaca. Olha só. Vá. Aí a letra Q cursiva, ó. Vaquinha. Aqui eu tô escrevendo junto, mas aí vocês vão... É separado, porque não cabe, mas aí vocês vão escrever junto, tá? Vaquinha, tá? Então, observe a letra Q no cursivo, ó. Dessa forma. Se eu fosse fazer ela maiúscula, seria assim. Se eu for fazer no minúsculo, assim, tá bom? Então, preste bastante atenção, se esforce. Tem uma outra atividadezinha para nós, aguenta aí. Essa atividade, pessoal, vocês farão... Opa, só um pouquinho. Essa atividade vocês farão aí como complemento da atividade do livro, tá? Então, vocês podem imprimir, quem tiver como, eu vou colocar lá abaixo aqui no grupo, vocês podem imprimir, colar no caderno, ou quem não tem como imprimir, pode copiar no caderno. Quando vocês forem copiar ou imprimir no caderno, vocês fazem primeiro o cabeçalho, tá? O nome da escola, o nome da prof, o nome de vocês completo, com as iniciais maiúsculas, a data de hoje, que é 13 de agosto de 2021, e depois vocês copiam a atividade, ok? Aqui vocês farão a leitura, que eu não vou fazer aqui com vocês, mas eu quero que vocês façam aí depois. Vão fazer a leitura do texto, vão fazer a leitura das palavras, que tem aí com a letra C e com a letra Q. E depois eu coloquei aqui embaixo, olha, bem pequenininho, mas eu quero que vocês observem aí. Pesquisar e copiar 10 palavras que tenham que, tá? Eu coloquei que, mas pode ser que ou que, tá?
dentro aí da pesquisa de vocês. No mínimo 10 palavras que tenham que ou que, ok? E depois vocês vão escrever ao menos 5 frases com essas palavras. Então, digamos que você tenha pego lá a palavra aquilo, ok? E aí você vai escrever uma frase que tenha a palavra aquilo, tá bom? Lembre que toda vez que você for começar, você vai começar com letra maiúscula, ok? Treine a leitura, se esforcem bastante, tentem compreender, pesquisa aí na sua cabecinha se você realmente conseguiu compreender esse assunto, esse conteúdo, entender que nós temos o som que é representado com a letra C, seguida de A ou U, ou nós temos o som que e que é escrito com a letra Q, seguida de U, e depois E ou I, tá bom? Preste bastante atenção, compreendam bem, tentem comunicar isso para outra pessoa para ver se realmente vocês entenderam, ok? Façam tudo bonitinho, tire a foto, manda para pro, ok? Bom final de semana a todos, Deus abençoe vocês. Lembrando que... Deixa eu só aumentar aqui para vocês prestarem atenção. Lembrando que segunda-feira é feriado, então nós não teremos aula, tá bom? Nossa próxima aula será na terça-feira da semana que vem, ok? Aproveitem bastante, aqueles que estão com atividades atrasadas, procure aproveitar o final de semana e o feriado para colocar as atividades em dias, ok? Grande abraço para vocês, grande beijo, fiquem com Deus, até terça-feira.